em cada 10 brasileiros tem problema nos rins. São 20 milhões de pessoas com algum tipo de disfunção renal. 130 mil dependem da hemodiálise para continuar vivendo. O problema é que quando os primeiros sintomas aparecem, normalmente o funcionamento dos rins já está bastante comprometido. Doenças renais. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o nefrologista Edson Souza, ele que é professor da UERJ e responsável pelo programa de transplante renal do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu agradeço o convite. Vamos começar então explicando a importância dos rins, as muitas funções que os rins têm? Os rins têm várias funções. A população, de uma maneira geral, acha que os rins só servem para urinar, para fazer xixi. Os rins são órgãos endócrinos. Os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, que é fundamental para a produção de sangue. Os rins produzem uma outra enzima chamada renina, que é muito importante para fazer o controle da pressão arterial. E os rins também são muito importantes na produção da vitamina D3 ativa. Então, muito mais do que simplesmente eliminar as toxinas do corpo, os rins também são órgãos endócrinos. É por isso que quem tem problema renal também normalmente tem anemia? Exatamente. A eritropoetina é fundamental para a produção de sangue. E conforme os rins vão parando de funcionar, a eritropoetina vai deixando de ser produzida. Então, uma das dicas para saber que a pessoa tem insuficiência renal é você ver que a pessoa tem anemia. Toda pessoa que tem anemia pode ter insuficiência renal também. Uhum. À medida que os rins vão perdendo suas funções, o corpo vai tendo um acúmulo de substâncias, né? Exato. O que nós dosamos para ver se o rim está funcionando são duas substâncias, a ureia e a creatinina. Na verdade, elas são só dicas que outros ácidos estão sendo acumulados no corpo humano. Pouco a pouco, esses ácidos vão fazendo mal ao organismo e, juntamente com a anemia, a pessoa vai começando a se sentir mal. Mas, como você bem falou no começo, quando as pessoas chegam para uma consulta médica, metade dos rins já pararam de funcionar. Então, os rins são fundamentais para eliminar essas toxinas e levam a uma intoxicação crônica do organismo que leva a mal-estar, a dinamia, como o rim elimina a urina, o edema, né, é um sintoma muito importante, né, que deve ser identificado. A pessoa tem um gosto ruim na boca pelo acúmulo de ureia, a pessoa tem fraqueza, a pessoa tem insônia, mulheres têm distúrbios menstruais, os homens têm distúrbios da fecundação e até distúrbios da atividade sexual. Então, a uremia, como a gente diz, que é um acúmulo de ureia, de creatinina e de uma série de outras substâncias, ela é um quadro rico que deve ser conhecido pela maioria dos médicos e agora nós queremos popularizar esse tipo de abordagem pela população da maneira geral. Você falou aí da creatinina, né? Vamos explicar então o que é exatamente a creatinina e o que significa quando dá alteração no exame de sangue, que essa creatinina está alta. Ótimo. A creatinina foi uma substância que foi descoberta por um alemão chamado Max Jaffe em 1886. No começo do século, com o desenvolvimento dos testes laboratoriais, uma série de substâncias começou a ser dosada no sangue. Glicose, a ureia, a creatinina, o potássio, o sódio. E eles começaram a correlacionar o aumento dessas substâncias ou diminuição dessas substâncias com uma série de doenças. E começaram a ver que, nitidamente, o aumento da creatinina estava relacionado com a disfunção renal, como você falou. O que é a creatinina? A creatinina é uma substância que vem da creatina que está nos músculos. Então, creatina se transforma em creatinina. Descobriram que ela é livremente filtrada pelos rins e é eliminada. Conforme os rins vão parando de funcionar, existem dois tipos de insuficiência renal. A aguda, que os rins param de funcionar abruptamente, e a crônica, que nós vamos analisar mais a miúde aqui nessa nossa conversa. A crônica, ela é uma doença silenciosa. As causas principais são hipertensão, diabetes e as chamadas glomerulopatias, e o rim vai perdendo a função progressivamente. Existe uma maneira de nós dizermos exatamente, ou muito próximo da realidade, o percentual da função renal. Então vamos dizer que normalmente nós temos 100% da função renal que é realizada pelos nossos dois rins. Conforme esses rins vão parando de funcionar, nós temos 80%, 70%, 60%, 50%, até 40%, as pessoas não sentem praticamente nada.
Quando chega na faixa de 40%, aí sim, a eritropoetina, que nós falamos antes, ela já está muito pouco produzida, a pessoa tem sintomas de anemia, a pessoa não consegue mais regular os líquidos e ela começa a ter edema. Aqueles inchaços na perna. Aqueles inchaços na perna, exatamente. A pessoa começa a ter gosto ruim na boca, que é o acúmulo da ureia. A pessoa não controla mais a pressão arterial, então quando se constata a pressão arterial, uma das causas pode ser um problema de rim, né? E quando chega na faixa de 30%, 20%, é a hora que eu chamo a hora da verdade. É a hora que você tem que dizer para o paciente que ele vai precisar uma substituição da função renal. É muito duro para uma pessoa ouvir isso, porque, primeiro, ela não acredita muito porque ela urina bem, entre aspas, ela urina volume. A perda do volume urinário é uma das últimas coisas que o paciente perde. Ela não sente dor no rim, ela não sente ardência para urinar. E uma coisa, uma dica que eles dizem para a gente, né? Eles dizem assim, doutor, eu não acredito que eu tenho problema de rim, porque eu urino clarinho. Esse clarinho é que falta concentração da urina. Doutor, eu urino de noite 4, 5 vezes. Também quando a pessoa dorme, ele tem mais facilidade, mesmo com o excesso de ureia e de creatinina, para eliminar o excesso de líquidos. Então, quando ele diz para a gente, eu urino de noite, eu urino clarinho, e eu não sinto nada, e eu faço o exame, e a ureia e a creatinina estão lá em cima, é sinal de que os rins não estão funcionando bem. Parece paradoxal, né? Mas é verdade. Doutor, depois dos 40 anos, todos nós temos uma perda gradativa das funções dos rins, né? A partir de 40 anos, a gente vai perdendo assim, 1% da função renal a cada ano. Né? Então, por exemplo, uma pessoa de 50 anos já perdeu mais ou menos 10% da função renal. Mas como nós discutimos, quando a pessoa tem 90%, ela vive muito bem. Quando ela tem 60 anos, geralmente ela tem 80% e ainda vive muito bem. Quando a pessoa tem 70 anos, ela tem mais ou menos 70% da função renal, mas também vive muito bem. O que a gente tem que fazer? Evitar as outras coisas que ferem os rins. E por isso a prevenção é fundamental, Por isso né? a prevenção. A identificação precoce da doença renal, né, com a creatinina e com o exame de urina, que nós vamos falar a seguir. E nós sabemos que tudo faz mal para o coração, todo mundo conhece as coronárias. Os rins são formados de milhares de vasos semelhantes às coronárias, faz mal também para os rins. Que faz mal para o coração, faz mal para os rins. Então todo mundo sabe que sedentarismo faz mal, então a gente orienta para não ter sedentarismo. Obesidade faz mal, nós orientamos a pessoa a fazer exercício. Colesterol faz mal, e nós temos remédios para diminuir o colesterol. Aumento de pressão faz mal, e nós temos remédios para controlar a pressão. Infecção urinária faz mal, nós temos como controlar a infecção. E há cerca de 30 anos foi descoberta uma substância que ela diminui a pressão dentro do rim. E essa substância, que é vendida normalmente em remédio, né, ela diminui muito a progressão da doença renal. Então, qual é o grande goal do nefrologista? É estimular as pessoas que façam o diagnóstico precoce, os médicos, da doença renal, com a ureia, com a creatinina e com o exame de urina, estimular os médicos, né, a pedir esses exames, e pode ter mais um exame que não é tão popular, assim, não é tão fácil de ser feito para todas as pessoas, que é uma ultrassonografia renal. Prevenir é o melhor remédio, né? E esse exame é muito simples, é um exame de sangue, na verdade, que aponta essas taxas, né? Exatamente. Esse exame ele é feito junto com o colesterol e com a glicose. Ele custa apenas, o preço de custo, 15 centavos. No laboratório, ele pode custar até R$20, o que eu já acho um absurdo. Não deve passar disso, porque o preço de custo, eu já me informei, é cerca de 15 centavos. Quanto tempo ele demora para fazer? Pelo menos 15 minutos, nos aparelhos automatizados hoje, ele é feito. Então, e quando é que se faz? Se faz no sangue, junto com a glicose e o colesterol. Há uma crença popular, quando eu pergunto, você fez o exame de creatinina? E muitas pessoas dizem assim, doutor, eu fiz o hemograma completo. Então, a gente gosta de esclarecer que hemograma completo é um exame hematológico, vai te dar a dica se tem anemia. E uma das causas de anemia é a insuficiência renal. Exames bioquímicos, aí vem a glicose, o colesterol, o triglicerídeo, cálcio, fósforo. Então é um conjunto de hemograma com os exames bioquímicos, com o exame de urina e uma ultrassonografia renal. Eu tenho um capítulo de livro com a doutora Giana lá em São Paulo que eu tenho muito orgulho de ter escrito junto com ela, que é chamado Prevenção das Doenças Renais da gestação até a terceira idade.
Então, na gestação, intraútero, já é capaz de ser feito o diagnóstico de malformações renais. Quando o neném nasce, também a ultrassonografia é capaz de fazer o exame de malformações renais. Já se faz creatinina em nenenzinho. Depois, na adolescência, uma dica para as crianças, para as mães das crianças, é que nós falamos da importância da doença renal, da função renal para o desenvolvimento ósseo. As crianças não crescem normalmente. Então, já atendi muitas crianças que vão até nós dizendo que não crescem, e quando você faz uma creatinina, está lá alta. Ou seja, o mau funcionamento dos rins, ele afeta o crescimento da criança. Exatamente. Quando chega na adolescência, você tem as chamadas glomerulopatias. É bom também dizer que a hepatite, o HIV, hepatite tanto B quanto C, todas as infecções podem levar a disfunções renais. E uma dica que eu não queria deixar de falar é que muitos jovens estão fazendo uso de creatina para ter massa muscular. Só que, como todo jovem, ele quer um resultado rápido, né, e muitas vezes ele se excede na dose da creatina. Então, toda pessoa que toma creatina deve tomar na dose certa, deveria fazer uma dosagem de creatina antes, e não está provado que a creatina faz mal se não há uma doença renal prévia e se é tomada na dose certa. Depois, vamos dizer assim, na faixa de 20, 30 anos, vem a hipertensão e pode vir o diabetes, que leva à lesão renal. Depois vem as pessoas mais idosas com a polifarmácia, que tomam uma série de medicamentos, principalmente os medicamentos para dor na coluna, os medicamentos reumatológicos. Todo medicamento pode fazer mal para os rins. E, infelizmente, na faixa de 60, 70 anos, muitas pessoas têm neoplasia, têm câncer, e a quimioterapia também pode levar à disfunção renal. Quais são as dicas para esse cuidado com os rins? Além dos exames, desse acompanhamento nessas faixas etárias, né? Alimentação, o que pode ser feito? Isso. Alimentação, como qualquer doença, a alimentação tem que ser saudável, né? A pessoa não deve estar acima do peso, porque isso não só já existem doenças renais relacionadas à obesidade. A obesidade leva a diabetes, o diabetes lesa o rim, a obesidade leva à hipertensão e a hipertensão lesa o rim. Então a pessoa deve se exercitar, deve fazer uma alimentação saudável, deve evitar refrigerante. Já está mostrado que em algumas situações o refrigerante pode fazer mal para o rim. Não deve fumar, não deve usar nenhum tipo de tóxico, né? Eu sou amplamente contra qualquer tipo de tóxico, uso de tóxico. Acho que os tóxicos, em todos os tipos, fazem mal para o organismo de uma maneira geral. Não sou a favor do uso de tóxico. E deve fazer regularmente esses exames num médico de confiança. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre doenças renais. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre doenças renais. Nosso convidado é o nefrologista Edson Souza. Edson, a gente terminou o outro bloco falando muito do exame de sangue para medir a creatinina. A gente não falou tanto assim do exame de urina, né? Que também é importante, né? Importantíssimo. O exame de urina ele antecedeu ao exame de creatinina, né? Em 1823, o chamado pai da nefrologia, Richard Bright, lá na Inglaterra, ele foi o primeiro a identificar que a proteína na urina fazia mal para os rins. Era uma dica de que alguma coisa nos rins estava acontecendo. E o que ele fazia? Ele não tinha recursos naquela época, mas ele, com a genialidade dele, ele botava a urina numa colher, esquentava essa colher com uma chama de vela e a proteína dentro da urina coagulava. E ele dizia, tem uma substância aqui, que era a albumina, a própria albumina até do ovo, a proteína do ovo, né, que é a albumina também, mostrando que as pessoas normais não tinham aquela substância e as pessoas que tinham problemas renais tinham. Ou seja, era um indicador. Era um indicador. De problema renal. Exatamente. Então, isso aí foi em 1823. Depois se passaram quase 100 anos, né, para que um americano chamado Hades fizesse um exame mais completo da urina. E muitas pessoas fazem a medida do pH em piscina e sabe que tem uma fitinha que muda de cor. Você até trouxe aí, né? Exatamente.
Essa fitinha, para mim, é uma fitinha que eu chamo de uma fitinha mágica. Quando eu estava no terceiro ano, eu fui no laboratório e vi o pai desse amigo meu colocar uma fitinha que nem essa dentro da urina e comparar essa fitinha com um padrão que existia numa caixinha que nem essa. E eu perguntei para ele, doutor Pascoal, o que o senhor está fazendo? Isso aqui é o exame de urina. Isso se especializou cada vez mais e hoje nós temos 10 reagentes. pH, densidade, proteína, sangue, glicose. Então tem uma série de substâncias que apenas com a imersão dessa fitinha na urina, você é capaz de dizer se a pessoa está eliminando proteína, é a doença do rim. Se a pessoa está eliminando sangue, é um problema das vias urinárias. Se a pessoa está com células inflamatórias, é um problema que pode ser infecção urinária. Se o pH está muito alto, o pH geralmente é ácido, é um problema que pode ser renal importante. Se a densidade está baixa demais. Então são 10 reagentes que nós temos aqui que fazem o diagnóstico quase imediato de 10 problemas renais. E um exame que não é invasivo, né? Exatamente. Então esse exame, o que eu proponho para as clínicas de família, para os agentes de saúde, é que a pessoa vá na casa das pessoas e peça a pessoa urinar. Hipócrates, nós conversamos com o Richard Braga, mas na verdade o primeiro nefrologista foi Hipócrates. O Hipócrates ele olhava e dizia assim, urina incolor é ruim. E lembra que nós falamos da urina branca, né? O Hipócrates já dizia isso. Ele dizia, bolhas na superfície da urina são indicadores de doença renal. As bolhas são proteínas na urina. O Hades, agora em 1945, né, alguns anos, 100 anos atrás quase, ele fez o exame microscópico de urina. Então, o que se faz no mundo inteiro é isso. A pessoa urina, você deve fazer uma uroscopia, ou seja, olhar a urina contra a luz, colocar uma fitinha dessa que te dá 10 diagnósticos, depois no laboratório se centrifuga a urina, se olha no microscópio e justamente com a creatinina, esse exame de urina e um ultrassom fazem 90% da suspeita de um diagnóstico de doença renal. E as doenças genéticas, doutor? Então, de um tempo para cá, desde o projeto Genoma, uma série de doenças genéticas começaram a aparecer. Nós conhecemos pouquíssimas doenças genéticas. As doenças genéticas têm pouco a ser feito no momento. Eu acredito que no futuro, certamente, esse diagnóstico será mais precoce e vai haver uma possibilidade de manipular essas doenças. Tem uma doença importante chamada doença renal policística. É uma doença em que os rins eles são substituídos por cistos. Os rins chegam a pesar 8 a 10 quilos. E é muito importante na anamnese, que os alunos aprendem lá no segundo, terceiro ano, saber se na família existem pessoas que já tiveram problema renal, pessoas que já fizeram diálise. E hoje, cada vez mais, nós estamos nos atualizando diariamente, hoje com a facilidade da computação, e mais uma doença renal é diagnosticada com uma sequência genética diferente. E o que nós podemos fazer no momento? Prevenir a progressão da doença. Então, quando você diagnostica a doença, aquela doença, muitas vezes, ela vai evoluir para a insuficiência renal e tudo aquilo que nós falamos do coração, nós fazemos para o rim. E pode se retardar a progressão da doença renal? Pode. Eu me formei há 42 anos, não havia o que fazer com uma pessoa que tinha um problema renal. Hoje, nós mantemos milhares de pessoas nos ambulatórios com creatininas que estão mais ou menos estáveis e você pode preparar esse doente, para um transplante ou para uma hemodiálise. Ou evitar a progressão, né? Dar um pouco mais de qualidade de vida para essa pessoa. Exatamente, você preparar esse doente, não adianta você esconder, né? Nós não falamos ainda dos valores da creatinina, posso falar agora, né? O valor, como eu disse, a creatinina ela vem da creatina e depende da massa muscular. A grosso modo, a creatina de um homem é na faixa de 1 miligrama por decilitro. A creatina de uma mulher como você é na faixa de 0,8. E a creatina de uma criança é na faixa de 0,6. Então, qualquer criança que tiver acima de 0,6, você tem que pesquisar por que a creatina dela está alta. Qualquer mulher que não faça MMA, né, que não seja uma super atleta, que tiver creatina acima de 0,8, você tem que pesquisar. E qualquer homem também que não seja um homem que faça musculação, um homem que tenha músculos, ou um homem de 2 metros de altura cheio de músculo, na faixa de 1,1, você tem que pesquisar a razão. Se a pessoa tem 1,5 de creatinina, metade do rim já está parando de funcionar. E é a hora de você utilizar as armas que nós temos para diminuir a progressão da doença. Doutor, vamos falar um pouquinho então agora de cálculo renal, que é um problema muito comum, né? Como é que é a dor característica desse cálculo renal?
A dor do cálculo renal é muito típica. Primeiro, é uma doença super comum, né? Ainda mais na época do verão, ainda mais num país tropical que nem o nosso, né? Muitas pessoas têm cálculo renal. Dizem que numa escala de dor, né, você tem o parto, você tem o infarto e tem a cólica renal. Quem já teve nunca vai esquecer. Então, uma dor lombar com irradiação para a face anterior do abdômen, que nos homens vai em direção ao testículo e na mulher vai em direção aos grandes lábios. Então, a dor ela é bem típica. Existia, na minha época, um teste que nós fazíamos chamado punho-percussão lombar, que nós usamos até hoje, que é dar alguns soquinhos aqui nas costas, com delicadeza, né? E a pessoa que tem cálculo renal, ela acusa uma piora dessa dor. Mas as dores musculares também podem dar um falso positivo para isso. O que mudou na história da medicina e na história da nefrologia? A ultrassonografia. Né? Quando eu me formei, em 1977, praticamente não existia ultrassonografia. Então nós usávamos um exame radiológico chamado urografia excretora, que tinha que injetar um contraste na veia, esse contraste muitas vezes tóxico, né, e que dava o diagnóstico de cálculo renal. Depois surgiu a ultrassonografia, surgiu a tomografia computadorizada. A tomografia pega mais ou menos 100% dos cálculos. Os cálculos eles podem estar desde dentro do rim até dentro da bexiga e até dentro da uretra, que é o último caminho, que é o que a urina faz para sair, né? Uma uretra do homem dentro do pênis e da mulher uma uretra menor perto ali dos grandes lábios. O que ajuda no diagnóstico? Né? Ajuda o exame de urina. Então, o exame de urina, com essa fitinha que nós falamos anteriormente, ela mostra muitas vezes que existe sangue. Né? Então, a pessoa tem uma dor lombar, punho-percussão positivo, o ultrassom que mostra um cálculo, sangue na urina, isso é cálculo renal. O bom da história, também eu sempre tenho que falar da minha época, né? E como da evolução, né? Da evolução da medicina. Na minha época, só tinham 2 tratamentos para cálculo renal. Ou eliminava sozinho, ou tinha que abrir, cortar e tirar o cálculo. Surgiram 5 ou 6 tratamentos para o cálculo renal. Tem a litotripsia. Que é aquele bombardeamento. Bombardeamento extracorpóreo. Tem a litotripsia percutânea, que você faz um furo aqui e tira o cálculo pelo furo. Parece uma coisa meio medieval, mas é uma coisa que tem suas indicações. E o mais moderno de todos é aquela que você vai com um catéterzinho dentro do ureter, onde sai o xixi, e você pesca o cálculo lá de dentro. Existem cálculos gigantes. Tem um cálculo que chama cálculo coraliforme, que é quase o tamanho do meu punho. Esse cálculo não tem jeito. Esse cálculo tem que abrir e tem que tirar. Uma coisa que eu não queria deixar de falar é o seguinte: a litíase renal, que é outro nome para cálculo, é uma doença metabólica. É uma doença que existem mais de 10 tipos de causas metabólicas para se formar um cálculo. E só um bom nefrologista e um bom urologista estão afeitos a essas causas que evitam a nova formação de cálculo que em 50% a 70% ocorre. Quem já teve cálculo uma vez, vai ter cálculo de novo. Se não mudar a causa e se não descobrir a causa. Exatamente. Né? Por isso que tem que examinar esse cálculo? Então, uma das maneiras é examinar o cálculo. Para saber do que ele é formado. Isso. A maioria dos cálculos é de oxalato de cálcio. Mas existem cálculos de outras substâncias chamadas cistina, xantina, e existem tratamentos específicos para isso. Então, é importante ver a composição do cálculo. Agora, existem outros testes de cálcio na urina, de fosfato na urina, de citrato na urina, que você pode bloquear a formação de cálculo. Eu fui testemunha, né, de um movimento que infelizmente acabou na década de 90, muitos nefrologistas ficaram envolvidos, que eram grupos de pessoas que estudavam justamente a causa metabólica da doença litiásica. Isso não deve ser abandonado, né? As pessoas que têm litíase devem perguntar para os seus médicos, e não tem uma causa para isso, e existem médicos que se dedicam a isso, e a eles a pessoa deve ser encaminhada. E aí é possível com medicamento e com mudança na alimentação? Como é que é possível prevenir essa recidiva, esse novo cálculo? Isso. A primeira medida, logicamente, é aumentar a ingestão de líquido, né? Muitas pessoas acham e dizem assim, eu estou tomando 5 litros, eu boto 6 garrafas de 1 litro e tomo aquilo o dia inteiro. Infelizmente, existem, felizmente ou infelizmente, né? Existem situações em que promovem o cálculo renal, existem situações que dificultam a formação do cálculo renal.
E se você beber muito líquido, você pode estar tirando aquelas substâncias que previnem a formação do cálculo. Então você não deve beber 7, 8 litros, você deve ir num médico, uro ou nefrologista, que estabeleça qual é a causa da sua formação do seu cálculo, e aí vai te dar a quantidade certa de líquido, o remédio para você tomar e a dieta. E aí nós precisamos ter uma boa nutricionista ao nosso lado. Tem muitas coisas que são lendas urbanas, como a gente diz. Então tem gente que diz assim, não pode comer tomate, né? Tomate relaciona até com o caroço do tomate. A sementinha, né? Não pode comer melancia. Ontem mesmo vi na internet uma moça que dizia que a casca da melancia dissolvia cálculo. Né? Então você vê muitas coisas na internet hoje em dia e há de se tomar cuidado com isso. Falou da água, né? A quantidade de água. Em média, 2 litros, né? Pelo menos, não é isso? Dependendo do calor, dependendo da tua atividade física, em média 2 litros. Um calor, esse calor nós chegamos quase a 50 graus, tem que ser um pouco mais do que isso. Né? Então você deve beber líquido em boa quantidade, tem que tomar cuidado com o renal, né, que não urina muito e não pode beber excesso de líquido. Estou falando de uma pessoa que tem uma creatina normal, já que agora todos nós já sabemos o que é creatina normal, pela faixa de 1. Agora, uma pessoa que está em crise com cálculo renal, ela não deve beber muito líquido durante a crise, não é isso? Então, depende. Se é um cálculo que está obstruindo o rim, e isso o ultrassom vai mostrar, se está obstruindo, ela bebe, por exemplo, 1 litro, 2 litros, e o cálculo não desceu. Se ela continuar bebendo, ela vai fazer, é que nem uma mangueira que você fecha a mangueira embaixo. Ela vai começar a dilatar para cima, né? Então, o primeiro tratamento... Vai sobrecarregar, né? Vai sobrecarregar. O primeiro tratamento é beber líquido. Mas se o cálculo estiver encravado... Cálculo. Você já viu um cálculo renal? Já. O cálculo é todo cheio de espículas, né? E ele agarra no ureter e não desce, às vezes, de jeito nenhum. Por isso que esses tratamentos que o urologista, se é um bom urologista faz isso, que ele coloca um aparelhinho dentro do ureter e puxa esse cálculo, depois ele deixa um catéter, que é muito popular hoje em dia, chamado duplo J, que não deixa fechar o ureter de novo, aí você pode beber bastante líquido. Né? Então a orientação existem remédios que dilatam o ureter, né? E nós damos às vezes esse remédio para ver se dá sorte da pessoa urinar, sair o cálculo, e aí a gente diz para a pessoa para filtrar sua urina numa gaze. Porque às vezes a pessoa elimina o cálculo e nem vê que eliminou o cálculo. E aí não dá para fazer o exame para saber a causa. Exatamente. Eu particularmente já tive... Eu estava indo para fazer uma litotripsia extracorpórea, essa que bombardeia, e eu senti aquela dor e eliminei um pouco antes de ir. Hoje é mais comum justamente o bombardeamento, né? Geralmente faz... Depende do tamanho do cálculo. Um cálculo muito grande, se você bombardear, ele vai se quebrar em vários pedacinhos e vai entupir o ureter. Então, o que a gente faz? Eu levo, por exemplo, eu sou nefrologista, toda segunda-feira de manhã, tem uma sessão de urologia lá. Se eu tenho um caso de cálculo renal, e eles têm muitos casos, eles colocam o caso e tem 20 urologistas que cada um vai dar, eu acho que isso aí deve ser por litotripsia extracorpórea, o outro vai dizer que é percutâneo, o outro tira por baixo, o outro vai dizer que é por cirurgia, e dentro de um consenso da experiência, nós procuramos dar o melhor tratamento para os nossos pacientes. Ninguém é dono da verdade. Existe contraindicação para esse bombardeamento, casos em que não é possível? Além do tamanho? Existe. Tem algumas pessoas que dizem que ele pode dar hipertensão arterial, né? Além do tamanho, né? As gestantes não devem fazer, né, bombardeamento, né? Pode fazer mal para o neném. Situações hemorrágicas, também a pessoa tem disfunção hemorrágica, também é contraindicado, né? Mas os urologistas sabem bem. Aproveitar aqui para esclarecer a diferença entre urologista e nefrologista, que são 2 especialistas que cuidam dos rins, né? Isso. Eu digo sempre, primeiro eu tenho um slide quando eu dou aula, que é justamente aquele slide de conjuntos que tem aquela interseção assim, que mostra justamente o que é a área do urologista e o que é a área do nefrologista. Né? Então, urologia é uma especialidade cirúrgica. A nefrologia é uma especialidade clínica, apesar de nós termos algumas atuações cirúrgicas, mas a grosso modo eles são cirurgiões, nós somos clínicos. Né? Existe na interseção a infecção urinária, nós 2 tratamos. Mas, por exemplo, o câncer de rim já fica com o urologista. As cirurgias urológicas ficam com o urologista. No caso de transplante, eles fazem o transplante, mas nós ficamos com o paciente desde o começo e depois eles acabam a cirurgia e dizem, agora
ele é seu. E só volta para ele se ele tiver alguma complicação cirúrgica. Então, a grosso modo, tuberculose renal, que está crescendo cada vez mais. O diagnóstico ele é tanto do urologista como do nefrologista. Agora, a urologia é uma especialidade que tem crescido muito. Tem urologia pediátrica, tem urologia da mulher, urologia do homem, o câncer de próstata, né, que é um dos cânceres mais comuns que tem, é da área da urologia. As disfunções miccionais são do urologia, as disfunções eréteis são do urologista. Então, são especialidades irmãs, co-irmãs. Ok. Se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre doenças renais. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre doenças renais. Nosso convidado é o nefrologista Edson Souza. Doutor, e a hemodiálise? O que é exatamente? Como funciona?